o poder da oração. Todo pregador deve ser prioritariamente um homem de oração e de jejum. O relacionamento com Deus é a insígnia e a credencial do ministério público. Os pregadores que prevalecem com Deus na vida pessoal da oração são os mais eficazes nos púlpitos das igrejas. A oração, ela deve ser prioridade tanto na vida do pregador como na agenda da igreja. A profundidade de um ministério é medida não pelo sucesso diante dos homens, mas pela intimidade com Deus. A grandeza de uma igreja é medida não pela beleza do seu templo, não é medida pela sua pujança, do seu orçamento, não, mas pelo poder espiritual, através da oração. No século XIX, Charles Spurgeon disse que em muitas igrejas a reunião de oração era apenas um esqueleto de uma reunião, a qual as pessoas não compareciam mais. Ele conclui que se uma igreja não ora, ela está morta. Infelizmente, muitos pregadores, igrejas têm abandonado o alto privilégio de uma vida abundante de oração. Infelizmente, gastamos mais tempos com reuniões de planejamento do que com reuniões de oração. Basta observar, dependemos mais dos recursos humanos do que dos recursos de Deus. Confiamos mais no preparo humano do que na capacitação divina. E como consequência temos visto os pregadores eruditos no púlpito, mas ouvido em uma imensidão de mensagens fracas. Muitos pregadores têm pregado sermões até eruditos, porém sem o poder do Espírito. Tem luz na mente, contudo não tem fogo no coração. Tem erudição, mas não tem poder. Tem fome de livro, mas não se tem mais fome de Deus. Hoje, os pregadores amam o conhecimento, mas não querem mais ter intimidade com Deus do conhecimento. Muitas vezes os pregadores têm uma boa performance diante dos homens, mas não têm a aprovação de Deus. Gastam muito tempo preparando sermões, esboço, mas não estão mais preparando o coração. Sua confiança está firmada na sabedoria humana e não no poder de Deus. Homens secos pregam sermões secos, e sermões secos e vazios não produzem vida. Um certo homem escreveu: homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Sem oração não existe pregação poderosa. Charles Spurgeon diz que todas as nossas bibliotecas de estudos é um mero vazio comparado com a nossa sala de oração. Crescemos, lutamos e prevalecemos na oração em secreto. É do lugar secreto da oração que a batalha é perdida ou é ganha. A oração tem uma importância transcendente, porque ela é o mais poderoso instrumento para promover a palavra de Deus. É mais importante ensinar um estudante a orar do que pregar. O inferno
treme quando uma igreja se dobra diante do Deus Todo-Poderoso para orar. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. A oração conecta o altar da terra ao trono do céu. A oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração, amados, não é um ópio, mas é um tônico. Não é um calmante para o sono, mas é o despertamento para uma nova ação. O apóstolo Paulo considera a oração como uma luta agônica. Para Jacó, a oração foi uma luta com Deus. Para a mulher Ciro-fenícia, que também lutou com o Senhor através da oração, até sair vitoriosa, se humilhou. Antes de falar aos homens, o pregador precisa viver diante de Deus. Antes do pastor prevalecer num público diante dos homens pela pregação, ele precisa prevalecer em secreto diante de Deus pela oração. A oração é o oxigênio do nosso ministério. A vida de oração do ministro da igreja é o fundamento de uma pregação eficaz. A oração, meus irmãos, traz poder, refrigério à pregação. Tem mais poder para tocar o coração do que milhares de palavras eloquentes. Aprenda isso. A oração. Como pregadores, devemos ser uma voz a falar em nome de Deus como João Batista. João Batista não pregou no templo. João Batista não pregou numa catedral famosa. Não pregou num salão adornado, mas pregou no deserto, diante das multidões que eram afluídas para ouvir o João Batista. Sabe por quê? Porque João Batista não era um eco. João Batista era uma voz. Não basta pregar. Precisamos ser boca de Deus. O profeta Elias viveu na presença de Deus. O profeta Elias orou intensamente, persistentemente. Era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e os céus fechou. E depois orou e choveu. Antes de Elias se levantar diante dos homens, se prostrou diante de Deus. Antes de confrontar o rei Acabe, experimentou a oração. A viúva de Serepta chega a testificar do profeta Elias. Disto eu conheço agora que tu és um homem de Deus, que a palavra do Senhor está na tua boca. Muitos ministros de Deus pregam, mas não são boca de Deus. Falam sobre poder, mas não têm poder. Pregam sobre uma vida abundante, mas não têm vida abundante. Muitas vezes a mensagem dos pregadores contradiz o que eles vivem. Um certo homem chamado David Ebb, comentando sobre a importância da oração na vida do obreiro, diz que a oração é a estrela de Deus para ensinar o obreiro a depender do poder de Deus. A oração é a avenida de Deus para receberem graça, ousadia, sabedoria, amor para ministrar a palavra do Senhor. Sem oração, as digitais da fraqueza estarão sobre nós. Sem oração, nosso vigor vai embora como a névoa. Sem oração, a nossa eloquência não passa de um barulho estranho aos ouvidos dos ouvintes.
A verdade é essa. Sem oração, os nossos lábios são apenas lábios de barro. A falta de oração torna os púlpitos fracos e os pregadores infrutíferos. Podemos ter o mais profundo conhecimento, a mais refinada retórica, mas sem oração, o coração das pessoas não vão se derreter. Muitos pregadores creem na eficácia da oração, mas são poucos os que oram. Muitos pregadores leem sobre a oração, mas não oram. Muitos têm postulados teológicos sobre a oração, mas não têm fome de Deus. Em muitas igrejas, as reuniões de oração estão agonizando. As pessoas estão muito ocupadas nesses últimos dias para orar. As pessoas têm tempo hoje em dia para viajar, para trabalhar, para ler, para descansar, para ver televisão, para falar sobre política, teologia, mas não temos mais tempo para orar. Temos às vezes gigante do conhecimento no púlpito que são pigmeus, como formigas no secreto da oração. Pregação sem oração não tem impacto. Um esboço sem oração é um sermão morto. Não estaremos preparados para pregar enquanto não orarmos. Lutero tinha um mote: aquele que orou bem, estudou bem. Calbart disse que não há grande agonia em nosso coração, não haverá grandes palavras nos lábios. O que precisamos fazer? Nos voltarmos para a oração. A obra de Deus não é a nossa prioridade, mas sim o Deus da obra. É o Deus da obra que tem que ser a minha prioridade. Realizar a obra de Deus sem oração é presunção. Novos métodos, novos planos, novas organizações para levar uma igreja ao crescimento saudável, mas sem oração não são os métodos de Deus. A igreja está buscando os métodos melhores, mas Deus está buscando os melhores homens. O que a igreja precisa hoje não é de melhores mecanismos, não é de uma nova organização, mas de mais métodos. Não. A igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através dos homens. O Espírito Santo não vem sobre mecanismo, mas sobre homens. O Espírito Santo não unge planos, mas homens de oração. Quando a igreja para de orar, deixa de crescer. O diabo trabalha continuamente para impedir que a igreja de Deus ore. O diabo ele usou 3 estratégias para neutralizar o crescimento da igreja apostólica primitiva. Em Atos 4 vemos a perseguição. Em Atos 5 vemos a infiltração de Ananias e Safira. Em Atos 6 nós vemos a distração. A oração é a metade do nosso ministério. A oração dá a outra metade todo o seu poder e sucesso. David Ebb interpreta muito bem quando diz que o manual de Deus sobre o crescimento da igreja vincula pregação e oração como aliados inseparáveis. Uma pregação poderosa
requer uma oração poderosa. Pregador, pastor, obreiro, nós devemos orar. Orar muito. Orar seriamente. Orar de forma zelosa, entusiasmados, com propósito, com determinação. Orar pelo ministério da palavra entre o seu rebanho, entre a sua comunidade. Mobilize, recrute o povo para orar pela sua pregação. Espúrgio tinha homens debaixo do templo, orando quando ele pregava. A pregação torna-se poderosa quando um povo fraco ora de forma humilde. Homens como Moisés, Samuel, Elias, os apóstolos e, acima de tudo, Jesus, oravam. Jesus escolheu os 12 discípulos depois de uma noite de oração. Jesus, ao enfrentar a cruz, foi preparado através da oração. Jesus orou no Getsêmani. Jesus está orando em favor do seu povo, junto ao trono de Deus, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. A oração. Os maiores e mais conhecidos pregadores da história eram homens de oração. João Crisóstomo, Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Richard Baxter, Jonathan Edwards, Charles Simon, devotava horas por dia em oração. John Wesley passava 2 horas por dia em oração. Lutero dizia: se eu fracassar em investir 2 horas em oração cada manhã, o diabo pode me vencer durante o dia. Olha só, o sol não nascia antes que Lutero estivesse de joelho. Davi Brenner dizia: eu amo estar só na minha cabana, onde eu posso gastar muito tempo em oração. Charles Finney dedicou-se às vigílias especiais de oração, de jejum. Sem oração você será tão fraco quanto a sua própria fraqueza. Se perder o seu espírito de oração, você não poderá fazer nada, quase nada, embora você tenha um dom intelectual. Charles Spurgeon diz que ninguém está mais preparado para pregar aos homens do que aqueles que lutam com Deus em favor dos homens. Antes de prevalecermos com os homens em nome de Deus, devemos prevalecer com Deus em favor dos homens. A oração precede a pregação. Charles Spurgeon via as reuniões de oração das segundas-feiras do Tabernáculo Metropolitano de Londres como o termômetro da igreja. O Sr. Dwight Lyman Moody, fundador do Instituto Bíblico Moody, normalmente via Deus agindo com grande poder. Ore por grandes coisas. Espere grandes coisas. Trabalhe por grandes coisas. Mas acima de tudo, ore. Ore. Murray, pregador escocês, exortava sempre o seu povo a voltar-se para a Bíblia e a oração. E como resultado, mais de
30 reuniões de oração. Acontecia semanalmente na igreja de Dundee, na Escócia. Poder de Deus. Almas rendidas. Quando um certo homem perguntou a um pastor por que eles oravam de madrugada, ele respondeu que em todos os lugares do mundo as pessoas se levantam de madrugada para ganhar dinheiro, cuidar dos seus interesses. Mas eles se levantavam de madrugada para orar, porque Deus era a prioridade na vida deles. Meu Deus. John Piper comenta que nos últimos anos do século XX, jejum e oração tem quase se tornado sinônimo das igrejas da Coreia do Sul. Oração. John Heiner fez uma pesquisa entre 576 igrejas batistas dos Estados Unidos e concluiu que a oração é apontada como o fator mais importante depois da pregação para o crescimento da igreja. Nessa pesquisa ele chega a dizer: próximo de 70% das igrejas colocaram a oração como um dos principais fatores para o êxito evangelístico, exceto as igrejas entre 700 e 999 membros. Pelo menos 70% das igrejas de todos os tamanhos identificaram a oração como um principal fator do crescimento da igreja. Quer que a sua igreja cresça? Quer transformar a vida, pessoas, através do seu ministério? Ore. O método não mudou, é o mesmo. Ore. Amém? Que Deus nos abençoe. Ore por minha vida, que eu estou orando pela sua vida em nome de Jesus.